Vamos dar início agora ao nosso capítulo de número 16, o penúltimo capítulo do nosso curso. Eu vou entrar agora um pouco na parte da matemática financeira, explicando a ideia de juro simples, juro composto e revisando a ideia de aumentos e descontos usando aí o fator de aumento e fator de redução. Como eu te expliquei, lá no capítulo de porcentagem, nós vimos um pouquinho sobre a ideia de fator de aumento e fator de redução, porque a gente usa porcentagem nele, mas eu achei interessante revisar ele aqui rapidinho antes de entrar na ideia de juro simples e juro composto, porque as matérias elas estão interligadas. Então vamos relembrar aqui a ideia de aumentos e descontos. Vamos lá. O fator de aumento, chamado de FA igual a 1 mais I, isso aqui é a nossa fórmula, a fórmula que a gente utiliza para achar o fator de aumento, é o número que se deve multiplicar pelo valor inicial, que eu vou chamar de V0, para se obter o valor final, que eu vou chamar de VF, após um aumento segundo um percentual I. Então vamos relembrar aí cada um desses elementos presentes no fator de aumento. Então olha só, a fórmula que a gente utiliza para calcular, o fator de aumento é FA, então aqui é como se fosse uma abreviação de fator de aumento, isso é igual a 1, esse 1 é como se fosse o nosso 100%, tá bom? Então é o total, 1 como se fosse o 100%, mais, por que mais? Porque eu estou aumentando, um fator de aumento, estou aumentando um certo valor, mais um certo percentual I. Na matemática, a gente usa muitas letras, para representar os significados das palavras e tudo mais. Então, aqui, nesse caso, esse I, ele é a nossa taxa. E essa taxa, ela é dada em porcentagem, tá bom? Então, essa é a fórmula que a gente utiliza para calcular o fator de aumento, tudo bem? Fator de aumento. Beleza. Esse fator de aumento, quando a gente substitui esse I pela porcentagem e faz o cálculo, nós vamos encontrar um número e esse número que a gente encontrar, ele vai ser multiplicado pelo nosso V0, onde V0 é o valor inicial. Pode ser de um empréstimo, um financiamento, um investimento. E quando você multiplica esse fator pelo valor inicial, você obtém assim o seu valor final. Tudo bem? De modo similar, nós temos o fator de redução. Então, fator de redução, a gente utiliza a letrinha FR para representar. Continua tendo aqui o 1, que é como se fosse o meu 100%. Qual é a diferença? A diferença é que agora você vai subtrair a sua taxa. Então, por que você tem que subtrair? Porque aí você vai encontrar um número decimal menor que 1, concorda? Porque 1 menos algum valor vai dar um número menor que 1, 0, alguma coisa. E aí esse valor, ao ser multiplicado pelo nosso V0, ele vai reduzir o nosso valor inicial, tudo bem? Então esse aqui é o nosso fator de redução, tudo bem? Fator de redução porque eu estou reduzindo o meu valor, tudo bem? E relembrando também, vimos isso no capítulo de porcentagem, quando a gente vai fazer conta, a porcentagem ela precisa ser apresentada ou na forma de decimal ou na forma de fração, o que for mais conveniente para você e o que for mais fácil para você trabalhar. Agora vamos lá. De maneira geral, se V0 é o valor inicial de uma grandeza e VF é o seu valor final, após um aumento ou um desconto segundo um percentual I, nós temos duas relações a considerar. Então nós temos, o VF, que é o valor final da minha compra, do meu empréstimo, do meu financiamento, seja lá qual for a ideia financeira que você está trabalhando. V0, ele vai ser igual ao fator de aumento vezes o valor inicial. Essa fórmula é a fórmula geral que você vai usar se você tiver um aumento. Então, observe que quando você encontra o fator de aumento, você já consegue fazer a conta direto, obtendo assim o seu valor final. E, de modo similar, o valor final ele vai ser igual a 1 menos I. O que é 1 menos I? Fator de redução, vezes o valor inicial. Isso se houver uma redução. Então, agora você tem mais duas relações para considerar. Então, vamos lá.
Essas duas fórmulas aqui é para você achar o fator de aumento e aqui para você achar o fator de redução. Agora, para você fazer a conta geral, né, concluir a conta, o que você tem que fazer? O seu valor final, então ó, o seu VF, que é o valor final, ele vai ser dado por 1 mais I, que é o seu fator de aumento, vezes o seu V0, onde V0 é o seu valor inicial. Essa é a conta que você vai fazer se houver o quê? Se houver um aumento. E de modo similar, a fórmula que você vai usar se tiver uma redução vai ser 1 menos I vezes o seu V0, certo? Isso se tiver uma redução. Só que observe que para você poder usar aqui essas duas formulinhas, você precisa inicialmente vir aqui em cima, achar o seu fator de aumento ou seu fator de redução e substituir esse valor aqui. E aí depois é só fazer a multiplicação que você já tem o resultado final, beleza? Então aqui a gente fez mais para relembrar, né, a ideia de fator de aumento e fator de redução. Agora uma observação importante, relembrando uma coisa bem importante. O fator de aumento é sempre um número maior que 1, enquanto o fator de redução é sempre um número menor que 1. Por quê? Isso faz muito sentido, olha só. Vamos pensar. Aqui eu tenho 1 mais uma porcentagem. Se eu tenho 1 mais uma porcentagem, esse valor aqui, com certeza, vai ser um valor maior que 1, porque você está somando 1 a alguma coisa. Então, você vai aumentar. E aqui, de modo similar, esse valor ele vai ser menor que 1. Por quê? Porque você está fazendo 1 menos alguma coisa. Então, por exemplo, se vier falando assim, o seu fator de aumento é 1,3. Ou então se ele nem fala, ele só fala assim, você tem um fator que é 1,3. Como 1,3 é maior que 1, você já pode tirar a conclusão que é um fator de aumento. Ou então, por exemplo, se ele fala, o seu fator é 0,3. 0,3 é um número menor que 1, então você sabe que está falando de um fator de redução. Tudo bom? Beleza. Vamos ver aqui como que isso se aplica dentro de um exemplo. O exemplo diz o seguinte, olha só. Se o salário de Paulo passou de R$ 760 para R$ 934,80, qual foi o percentual de aumento do salário? Bom, se o salário era 760 e foi para 934,80, obviamente teve aí um aumento. Então, o que nós vamos fazer para encontrar aí esse percentual, né? Essa porcentagem de aumento? Vamos lá. Bom, a gente sabe que houve um aumento no salário do Paulo. Então, se houve um aumento, nós vamos usar essa fórmula aqui. VF é igual a 1 mais I vezes o meu V0. Beleza. Qual é o valor final do salário de Paulo? O salário final dele é de R$ 934,80. Isso é igual a 1 mais I, você sabe que é fator de aumento, vezes o valor inicial do salário dele, que era o quê? R$ 760. Como o nosso objetivo é achar o I, que é a porcentagem, né, que é a taxa, é só você isolar esse valor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse valor que está multiplicando para cá, dividindo. Então, vai ficar assim, ó, 934,80 dividido por R$ 760 é igual a 1 mais I. Vamos fazer essa divisão? 934,80 dividido por 760. Então, isso aqui vai ficar 1,23 é igual a 1 mais I. Como o nosso objetivo é achar o I, eu tenho que isolar ele. Então, isso vai ficar 1,23 menos 1 é igual a I. Então, isso ficou 0,23 é igual a I. Como ele quer a resposta em porcentagem, é só você multiplicar isso por 100. Logo, I é igual a 23%. Prontinho. Então, o percentual de aumento do salário do Paulo foi de 23%. Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos entrar agora na ideia de juros simples. Então, nós vamos estudar agora juros simples e juro composto. Eu
Eu vou te explicar qual é a diferença de cada um deles, fazer exemplos para a gente praticar. Então vamos começar com juros simples, vamos lá para a definição. Juros simples é um acréscimo calculado sobre o valor inicial de uma aplicação financeira ou de uma compra feita a crédito, por exemplo. O valor inicial de uma dívida, empréstimo ou investimento é chamado de capital inicial. A esse valor é aplicada uma correção chamada de taxa de juros. Os juros são calculados considerando o período de tempo em que o capital ficou aplicado ou emprestado. Vamos trazer isso para a vida real, vamos trazer exemplos reais para você entender. Vamos imaginar que você comprou um carro e aí você não tinha o dinheiro total para poder fazer o pagamento desse carro à vista, então você optou por fazer o pagamento parcelado. E aí você foi numa concessionária, fizeram lá todos os cálculos e foi passado para você que você poderia parcelar esse carro, por exemplo, em 24 vezes com uma certa taxa de juros. Tá bom, vamos lá. O que significa essa taxa de juros? Quando você não tem o valor total, por exemplo, para comprar esse carro à vista, o banco, uma agência bancária, vai te emprestar esse dinheiro. Esse empréstimo ele é feito diretamente entre o banco e a concessionária, digamos assim, e você, digamos que vai receber na sua casa mensalmente um boleto bancário para poder pagar as prestações desse financiamento. O que acontece? O banco, para ele te emprestar esse dinheiro, né, para emprestar o valor que você precisa para comprar o seu carro, ele vai te cobrar um certo valor por estar te emprestando esse dinheiro, né? Então vamos dizer, esse empréstimo não é feito ali só na base da amizade. Vamos imaginar que você precisa de 50 mil reais para comprar o carro e o banco fala, tudo bem, toma aqui os 50 mil reais e você vai me pagar 50 mil. Não é bem assim que funciona. O banco vai te emprestar o valor que você precisa, depois de fazer lá toda uma movimentação, análise e tudo mais, só que o banco vai te cobrar um valor a mais por estar te emprestando esse dinheiro. Vamos dizer que ele te cobre ali 2%. 2% em cima do valor e você vai parcelar aquilo, então você vai pagar esses 2%, e vamos dizer também que foi através de juros simples. Então, quando o juros ele é cobrado da forma de juros simples, ele é calculado ali em cima do capital inicial. O que seria esse capital inicial? No meu exemplo, 50 mil reais, que era o valor que você precisava para comprar o carro. Então, o banco vai te cobrar, deu o exemplo de 2% só para a conta ficar fácil. Então, o banco vai pegar 50 mil reais, calcular 2% em cima desses 50 mil reais e depois dividir aquilo no número de parcelas que você dividiu. Obviamente, no final do prazo, no final do pagamento, você vai ter pago um valor maior que 50 mil. Você não vai pagar só os 50 mil, você vai pagar os 50 mil mais esse acréscimo. E o que é esse acréscimo? Esse acréscimo é os juros. Então, esse é um exemplo, quando você faz um financiamento. Funciona da mesma forma quando você faz um empréstimo pessoal, ou quando você, por exemplo, atrasa a prestação de algo, então é cobrado ali uns juros pelo atraso. Enfim, tem diversos exemplos para a gente trazer aí a ideia de juros. Então, o que você tem que ter em mente é que os juros, ele é um acréscimo, certo? Sobre um capital inicial. E esse capital inicial é o valor de um financiamento, o valor de um empréstimo e assim por diante. Beleza? Tranquila a ideia do que é juros? Beleza, agora vamos lá. A gente precisa aprender alguns termos técnicos que aparecem muito na matemática financeira e você vai perceber isso claramente quando você estiver fazendo os exercícios. Então vamos lá. Juros simples. Em operações de empréstimos ou aplicação financeira, as variáveis envolvidas são: primeiro, o capital, que a gente utiliza a letra C para representar, que é o valor do empréstimo ou da aplicação. No meu exemplo do carro, o capital, que esse C eram os 50 mil reais lá do empréstimo para o financiamento do carro. Então, a primeira letrinha que a gente vai usar é essa letrinha C, que é chamada de capital ou capital inicial. Os juros, a gente abrevia pela letra J, que é o aluguel pago pelo empréstimo ou o rendimento da aplicação. Eu te dei o exemplo de um empréstimo, né, de um financiamento, mas esses juros também pode acontecer se caso você faça um empréstimo para o banco. Depois eu entro um pouco mais em detalhes sobre isso, mas tem a possibilidade de você fazer o empréstimo para o banco e o banco te pagar esses juros.
tá bom? Então aqui por isso que a gente fala empréstimo ou rendimento de aplicação. Mas vamos só para as siglas por enquanto. Então J, né? J é para representar os juros. Bem intuitivo, né? Capital C, J, juros, é bem tranquilo de memorizar. O tempo, que é abreviado aqui com a letrinha T, que é o tempo de duração do empréstimo ou da aplicação. Qualquer tipo de movimentação financeira que você faz, você fica ou com o dinheiro, né, ou com a aplicação por um certo período. E esse período, a gente utiliza a letra T de tempo. Aí tempo pode ser em dias, em semanas, em meses, bimestre, semestre, ao ano e assim sucessivamente. E a taxa, agora a taxa a gente usa a letra I para representar, que é o percentual a ser pago de juros em relação ao capital na unidade de tempo. Aqui eu preciso que você tenha uma atenção especial. Olha só, tempo e a taxa, daqui a pouco eu vou te mostrar as fórmulas que a gente vai utilizar para fazer os exercícios. O tempo e a taxa, eles precisam estar na mesma unidade. Como assim na mesma unidade? Vamos imaginar que o banco te cobra uma taxa de 2% ao ano. E você fique com dinheiro durante 24 meses. Olha só, eu falei que a taxa está em anos e o tempo está em meses. Anos e meses é tempo, mas estão em unidades diferentes. Você precisa fazer uma conversão, né? O que seria essa conversão? Por exemplo, 24 meses é o mesmo que 2 anos. Então você pode fazer uma troca pegando essa unidade de tempo e mudando ela para a mesma unidade de tempo da taxa. Tudo bem? Então, na fórmula, as duas unidades precisam estar iguais. Beleza. Agora aqui vem a formulinha que nós vamos utilizar para o cálculo do juros simples. Então, a fórmula geral para o cálculo do juros simples é essa aqui. J é igual a C vezes I vezes T. O que isso significa? Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Só lembrando que taxa e tempo precisam estar na mesma unidade, beleza? Nessa fórmula, a taxa deve ser anual se o tempo for em anos, mensal se o tempo for em meses e assim por diante. Em operações financeiras, chama-se montante. Então aqui tem uma outra formulinha e uma outra letra, que é o M. Esse M é de montante. O que é um montante? Vamos voltar lá no nosso exemplo do carro, do financiamento? Quando o banco te empresta os 50 mil reais para você poder fazer o financiamento do carro, e ao final de um certo período você vai devolver esse valor para o banco. Tudo bem que você vai devolver ele parcelado, né? Pagando ali as prestações. Só que no final do período você vai pagar o que a gente chama de montante. Esse montante é o quê? É os 50 mil reais que o banco te prestou, mais os juros que são calculados em cima daquele capital. Por isso que o montante, ele é o capital, nesse exemplo que eu dei do carro, 50 mil, mais os juros, que foi o quanto aquilo rendeu, digamos assim, quanto aquilo aumentou. Então esse valor que a gente chama de montante, esse montante é o valor final que você paga, por exemplo, para o banco quando você faz um financiamento. Então essas aqui são as duas formulinhas que nós vamos utilizar para o cálculo de juros simples. Nos exercícios, você precisa ficar atento ao seguinte, nem sempre a questão ela vem explícita, que é juro simples ou juro composto. Então você tem que ficar muito atento ao enunciado. No decorrer da questão, ele vai te dizer de alguma forma se você vai usar juro simples ou juro composto, tá bom? Aqui agora uma observação muito importante é o seguinte. Em alguns dos problemas, o tempo vem abreviado e por esse motivo é importante saber identificar as abreviações. Você vai perceber quando a gente for fazer questões e quando você for fazer os exercícios da apostila, tem alguns exercícios que vêm assim. Considere uma aplicação financeira com a taxa de 2% A.D. Aí tá, o que significa esse AD? É ao dia. Ou então vem lá assim, AM, ao mês. Então, às vezes, a questão ela vem com a variação do tempo, né, abreviada. Então você precisa entender. AD é ao dia, AM ao mês, AB ao bimestre, AT ao trimestre, AS ao semestre, AA ao ano. Então a abreviação também não é difícil fazer associação. Agora você já sabe que se tiver essa abreviação na frente ali da taxa, você sabe que é a abreviação do tempo, beleza?
Agora vamos para um exemplo para você entender como que isso é feito na prática, como que a gente usa a fórmula para fazer os cálculos. É bem tranquilo, acompanha comigo. Um cliente de um banco aplicou R$100 a uma taxa simples de juros, então tá vendo? Ele explicitou aqui que é juros simples, de 2% ao mês ao longo de 3 meses. Qual será o valor resgatado ao final da aplicação? Antes de fazer esse exemplo, deixa eu fazer uma observação aqui muito importante. O juros simples, ele é calculado somente em cima do capital inicial. Por que eu estou fazendo essa observação agora? Porque lá no juro composto, ele é feito em cima do montante. Então, uma observação muito importante que eu tenho que ressaltar. O juros simples é calculado apenas em cima do capital inicial, tá bom? Agora vamos lá para o nosso problema. Eu, particularmente, gosto de fazer exercício de matemática financeira assim. Eu leio o meu problema e aí eu pego todas as informações centrais e coloco aqui de forma organizada. Então vamos lá. Um cliente de um banco aplicou R$100. Se ele aplicou R$100, a gente chama isso de C, que é o capital. Então o capital foi de R$100. Há uma taxa simples de juros, então já está explícito que é juros simples, de 2%, olha aqui a abreviação, AM. Então o que significa 2% A.M? Ao mês. Então a taxa, a gente utiliza a letra I para representar, e a taxa aqui é de 2% ao mês, ao longo de 3 meses. Então o tempo aqui é de 3 meses. Agora olha a pergunta, qual será o valor resgatado ao final da aplicação? O que a questão está te perguntando? Qual que vai ser o montante que ele vai resgatar no final da operação? Tudo bem? Então vamos lá. Observa que a taxa e o tempo nesse problema elas estão na mesma unidade. Olha só, a taxa está ao mês e o tempo está ao mês também. Então agora vamos começar. Bom, como o objetivo do exercício é achar o montante, pelas fórmulas que eu já te mostrei, vou até voltar para te mostrar de novo, que são essas fórmulas, para a gente calcular o montante, a gente precisa de, montante é o quê? Capital mais juros. Então, capital mais juros. Só que se você olhar aqui nas anotações, eu tenho capital? Tenho, mas eu não tenho juros. Então, antes de usar a fórmula final, nós vamos precisar encontrar também o valor dos juros. E para isso, nós vamos usar essa fórmula, que é a fórmula do juros simples. Juros é igual a capital vezes taxa vezes o tempo, beleza? Então essas aqui são as duas formulinhas que nós vamos utilizar. Então vamos lá, vamos substituir primeiro nessa aqui? Então vai ficar assim, ó. Juros é igual. Qual que é o capital do meu problema? R$100. Então 100 vezes, qual que é a taxa? 2%. Então 2 sobre 100. Lembra lá do nosso capítulo de porcentagem? Para a gente trabalhar a porcentagem, a gente precisa deixar ou na forma de decimal ou na forma de fração. Vezes o tempo, que nesse caso é 3. Prontinho, agora você pode simplificar aqui e fazer a conta com o que sobrou. Então, juros é igual a 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6. Prontinho, então juros equivalente a essa movimentação financeira, vamos voltar aqui para o problema, é R$6. Então, como o objetivo era achar o montante é igual ao capital mais os juros que nós acabamos de encontrar. Então, o montante é de R$106. Prontinho. Essa daqui é a resposta final, que é o valor resgatado no final da aplicação. Então, ao final da aplicação, o valor resgatado foi de R$106. Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos fazer mais um exemplo para a gente fixar? Então, vamos lá, deixa eu apagar aqui. Vamos lá para o exemplo de número 3. O exemplo diz o seguinte: um capital de R$230 foi aplicado por 5 meses no regime de juros simples a uma taxa desconhecida e de juros. Após esse período, foi resgatado um montante de R$250. Qual é o valor da taxa? Uma observação importante, nem sempre a questão vai pedir para você encontrar somente os juros.
né? Como na fórmula nós temos 4 variáveis, que é o juros, o capital, a taxa e o tempo, ele pode te pedir para encontrar qualquer uma dessas variáveis no problema. Esse exemplo aqui, por exemplo, ele pede para a gente encontrar a taxa. Então vamos lá. Como eu falei, eu gosto de ler o problema e anotar aqui no cantinho os dados importantes. Então, ó, um capital de R$230. Então já sei que o capital é de R$230. Foi aplicado por 5 meses. Então o tempo é de 5 meses. No regime de juros simples, há uma taxa desconhecida aí. Então a minha taxa aqui, ó, ela é desconhecida. Após esse período, foi resgatado um montante de R$250. Qual é o valor da taxa? Bom, vamos lá. Para a gente poder encontrar a taxa, a fórmula que a gente vai utilizar é a fórmula juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Por que eu vou utilizar essa fórmula? Porque nessa fórmula tem a variável I, que é exatamente a taxa, que é o que eu estou procurando. Só que se você observar, nessa fórmula também tem o J, que é os juros. Ele não está escrito aqui, mas a gente sabe que a fórmula do montante, ela é capital mais juros. Olha, o capital está aqui, o montante está aqui. Então, olha como é que é fácil achar esse valor. 250 é igual a 230 mais J. Então, aqui você passa subtraindo, vai ficar 20. Então, mesmo sem estar explícito no problema, você consegue encontrar o valor dos juros, que nesse caso foi de R$20. Pronto, agora é só substituir aqui na fórmula e achar a taxa. Então, vai ficar J é igual ao capital, que é 230, vezes o I, né, que é a taxa, que é o que a gente está procurando, vezes o tempo. Aqui, o tempo está em meses, então a taxa que eu vou encontrar também vai ser ao mês. E agora é só isolar isso e fazer a continha. Então, 20 dividido por, vamos fazer essa conta aqui, 230 vezes 5 deu 1.150, é igual a I, 20. Então, aqui a gente ficou com I. Como essa divisão, ela não é uma divisão, que dá uma dízima não periódica, nós vamos usar uma aproximação, tá bom? Então, I é de aproximadamente 0,017, tá bom? Eu usei uma aproximação porque é uma dízima não periódica. Então, multiplicando por 100, a gente chega que a taxa é de aproximadamente 1,7%, beleza? Então, essa aqui é a taxa aplicada nessa movimentação financeira, uma taxa de 1,7%. Tranquilo? Vamos dar sequência? Vamos fazer mais um exemplo para fixação? Então, vamos lá, exemplo de número 4. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. O exemplo de número 4 diz o seguinte: se alguém aplicar R$300 no regime de juros simples a uma taxa de 5% ao mês, quanto tempo levará para que o valor do capital dobre? Então, vamos pensar. Olha só. Vamos anotar aqui os dados do problema. Então, se alguém aplicar R$300, R$300 vai ser o meu capital. No regime de juros simples, é uma taxa de 5% ao mês. Então, a taxa é de 5% ao mês. Quanto tempo levará? Então, o tempo é o meu objetivo, né? É o que eu quero encontrar. Levará para que o valor do capital dobre. Olha só, para o valor do capital dobrar, esse capital precisa virar o quê? Para ele dobrar, vai ser o meu montante, ele vai virar 600. Logo, os juros é montante menos capital. Então, os juros aqui seria de R$300, certo? Então, como meu objetivo é achar o tempo, eu vou utilizar uma fórmula que tem a variável tempo, que é o que eu quero encontrar. Beleza? Então, vamos lá. Substituindo os valores, eu tenho
300 é igual o capital, então juros é igual a capital vezes a taxa 5% vezes o tempo, que é o que eu estou procurando, beleza? Simplifica aqui, eu chego aqui, 300 é igual a 3 vezes 5, 15, vezes T. Fazendo essa divisão, nós chegamos em 20. Prontinho. Então, o tempo vai ser de 20 o quê? Meses, porque tem que estar na mesma unidade da taxa. Então, ou seja, em 20 meses, o capital, que era R$300, ele irá dobrar. Então, tá vendo? Nós fizemos até aqui vários exemplos, achando juros, outro achando a taxa, outros achando o tempo, beleza? Deu para ver que pode ser bem diversificado a forma como os exercícios aparecem. Vamos fazer mais um para fixar mais ainda? Vamos lá? Exemplo de número 5. Deixa eu apagar aqui. Exemplo de número 5 diz o seguinte: um capital de R$32.000 é aplicado a juros simples. Se a taxa é de 3% ao mês, qual será o rendimento em um ano? Então vamos lá anotar os dados? Bom, o capital é de R$32.000. A taxa aplicada, que a gente chama de I, a taxa é de 3% ao mês. Qual é o rendimento em um ano? O tempo é um ano. Quando ele pergunta qual é o rendimento, ele quer saber o montante. Agora vamos lá para algumas observações. Olha só, a taxa, ela está o mês, o tempo, ele está o ano. Estão em unidades de medidas diferentes. Precisamos converter. Como que isso vai ser feito? Um ano são quantos meses? Um ano são 12, desculpa. Um ano são 12 meses. Então, aqui, 12 meses. Então, a gente fez a transformação, tá vendo? Um ano são 12 meses. Então, agora eles estão na mesma unidade. Beleza? Vamos lá, então? Como ele quer saber o valor total de montante, a gente sabe que a fórmula que a gente usa para achar o montante é igual a capital mais juros. O capital nós temos, então o nosso objetivo agora é achar os juros. E para achar os juros, a gente usa essa fórmula aqui. Beleza? Vamos substituir os valores? Então vai ficar: juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Nesse caso tem que ser 12 para ficar na mesma unidade. Você pode simplificar aqui e multiplicar o que sobrou. Então, juros é igual a 320 vezes 3 vezes 12. Agora é só multiplicar esses três valores. Vamos lá, 320 vezes 3 vezes 12 deu 11.520. Então, juros foi de R$11.520. Como a pergunta é qual que é o rendimento, né? Quanto que ele rendeu? Então, ele rendeu de juros 11.520. Agora, se você quiser saber o montante, é só você pegar os R$32.000 e somar com os R$11.520. E aí você tem o valor do montante, que vai dar 43.000. Montante é igual a 43.520. Só que aqui, como a questão está pedindo o rendimento é só os juros, né? É só o quanto ele rende. Então, ele rende R$11.520. Esse é o quanto rendeu, tá bom? Mas a questão poderia também, inclusive, pedir o montante, aí você se lembra que o montante nada mais é do que a soma dos juros mais o capital. Beleza? Tranquilo até aqui em relação ao juros simples? Podemos ir para o próximo? Então, vamos lá.